O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram: Então quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Vê, nós deixamos tudo e te seguimos. O que haveremos de receber? Jesus respondeu: Em verdade vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, também vós que me seguistes, havereis de sentar-vos em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais, e terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, ontem acompanhávamos no Santo Evangelho Jesus que se encontra com aquele jovem rico. Jesus diz a ele: Vai, vende todos os seus bens, segue-me e terás um tesouro no céu. Ele sai triste da presença de Jesus porque possuía muitas coisas. Olhando para aquele episódio, os discípulos se perguntam: se esse jovem que ama tanto a Deus, que segue os mandamentos, dispõe de grandes riquezas, tem imensas qualidades humanas, rejeitou a Jesus, ele se pergunta: e nós, que não temos tantas qualidades, temos corações inconstantes, nós aqui estamos, por que estamos? E fica no coração deles: então quem pode ser salvo? Essa é uma pergunta que também, hora ou outra, nós nos fazemos. Será que de fato eu conseguirei alcançar a salvação? E a resposta de Jesus é clara, tanto para os discípulos quanto para nós. Para os homens, isso é impossível. Mas para Deus, tudo é possível. Porque a salvação é uma graça, é um dom imerecido que Deus nos concede. Não é fruto dos nossos esforços apenas, não é o meu empenho pessoal que faz com que eu adentre o céu, mas é corresponder cada dia mais à graça de Deus. É saber que Ele me ama e eu preciso deixar ser amado. Que Ele cuida, eu estou sendo deixado cuidado pelo Senhor. Ou seja, é humildemente acolher essa graça que o Senhor nos concede. Por isso precisamos nós nos precaver de uma doutrina, no caso uma falsa doutrina, que é o pelagianismo. Papa Francisco dizia que há um certo neopelagianismo, onde a pessoa pensa que ela mesma, pelas suas atitudes, é capaz de alcançar o céu. Porque Pelágio, esse herege, nos primeiros séculos, dizia que a salvação é fruto do empenho pessoal, seja pelas minhas virtudes, meus esforços, eu alcanço o céu. Eu não posso jamais atribuir a minha salvação a mim mesmo, mas sempre remeter ao Senhor. Por isso, devemos rezar sempre a ladainha da humildade, para que nós possamos conservar um coração humilde e sabendo que tudo vem de Deus. Um outro aspecto que nós podemos extrair desse texto: dificilmente um rico entrará no reino dos céus. É mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha
do que um rico entrar no reino de Deus. De modo algum, Jesus está dizendo sobre algo meramente econômico, de uma classe social. Pelo fato de ser rico, já está excluído do reino dos céus. Ou pelo fato de ser pobre, já está garantido o céu. De modo algum, é o ensinamento de Jesus tal coisa. Ele está nos dizendo que precisamos aprender a nos dispormos de tudo. Todas as nossas riquezas, dons, talentos devem ser colocados à disposição de Deus. Por isso podemos conhecer pessoas tão ricas, mas tão desprendidas de suas coisas, que colocam suas riquezas a serviço de Deus, a serviço das pessoas. E também podemos conhecer pessoas tão pobres, mas tão orgulhosas, tão soberbas e tão apegadas àquele pouco que têm. Por isso nós não podemos colocar em categorias sociais a salvação, mas é algo inerente ao coração humano. Eu preciso compreender que o meu coração deve ser convertido. Eu preciso colocar Deus no centro, para que eu saiba ter tudo e também dispor de tudo, e colocar sempre a serviço do Senhor. Por isso que nós possamos nos perguntar, por que os discípulos fizeram essa pergunta a Jesus, sendo que todos eles eram pobres? Por que a preocupação deles pela salvação dos ricos? Porque eles tinham um coração de pastor. Se preocupa com a salvação de todos, assim também deve ser o nosso coração. Coração que se preocupa pela salvação daqueles que estão na igreja, daqueles que estão afastados, daqueles que ainda não conhecem a Cristo, porque é um coração que ama, quer todos na presença de Deus. Por isso se esforça ao máximo para que essa salvação chegue e penetre nos corações. Assim também deve ser o nosso coração. Um coração que se preocupa pela salvação de todas as pessoas com as quais nos encontramos, convivemos, e que muitas vezes têm uma vida longe de Deus. Mas nós nos perguntamos, como este poderá ser salvo? Por isso é obrigação nossa evangelizar, contar às pessoas que existe Jesus Cristo, que Ele nos ama, que morreu por nós, pela nossa salvação, e que a salvação é um dom de Deus, e que Ele nos oferece gratuitamente. Precisamos contar isso às pessoas, para que elas se abram à graça de Deus. Por isso, uma pergunta que fica sempre em nossos corações: será que eu tenho me preocupado verdadeiramente pela salvação da minha família, dos meus amigos? Ou eu penso que muitas vezes cada um se vira. Ah, sabe o caminho da igreja, pronto. Todo dia tem missa, não vai porque não quer. Ah, teve a festa, não foi porque não quis, estava lá, ó. Sei quantas vezes podemos cair numa certa indiferença em relação a Deus. Nós damos por descontado que as pessoas não vão porque não querem. Nem sempre é verdade. Tem vergonha, tem medo de se achegar, de ser olhado de modo um tanto que julga, que afasta. Eu preciso ser aquele que tem um coração de pastor como o coração dos discípulos de Jesus. Eu preciso me preocupar com a salvação daqueles que eu tanto amo. Por isso eu vou rezar, eu vou acompanhá-los. Ah, eu não sei rezar o terço, eu rezo com você. Ah, eu tenho vergonha de ir à missa, eu vou com você, eu passo na sua casa, te dou carona, vamos. Ah, é longe, tem sol quente. Ah, tem muito morro, vamos juntos. Eu preciso compreender que a salvação é um dom, é um presente de Deus. Mas eu preciso fazer com que as pessoas se aproximem desse presente. Que elas queiram, que elas desejem receber esse presente. Não é pelo fato de ser gratuito que alguém vai lá pegar. Precisa esse esforço nosso de apresentar Jesus. E quantas vezes nós temos uma certa resistência porque achamos que a pessoa não vai porque não quer. Por isso esse Santo Evangelho possa nos ajudar a rezar mais e encontrar meios e ações
para aproximar de Deus as pessoas da nossa casa, da nossa família, do nosso convívio, que ainda não conhecem a Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Rezemos juntos a oração vocacional, pedindo ao Senhor santas e numerosas vocações. Senhor da messe, pastor